Olá pessoal, Síndrome de Pandora é um dos transtornos mentais que os gatos podem sofrer. Então é uma das doenças mentais ou doenças comportamentais, também assim a gente pode chamar. Síndrome de Pandora tem esse nome assim meio diferente, porque na verdade foi um nome que os cientistas, os veterinários que estudam medicina felina deram a essa doença temporariamente, como um termo guarda-chuva que eles chamam, porque síndrome sempre significa que a gente tem vários sintomas acometendo mais de um órgão no organismo. E Pandora vem lá da mitologia grega, da história da caixa de Pandora, o jarro de Pandora, não sei se todo mundo conhece, mas foi um jarro dado de presente a Pandora e ela não deveria abrir. E aí Pandora, por curiosidade, abre esse jarro e esse jarro, quando é aberto, libera todos os males do mundo. Olha que maldade, né? Então é uma história mitológica para contar de onde que surgiram as doenças, as mazelas, os problemas, os males do mundo. Então, Síndrome de Pandora significa que é uma doença com vários males, em outros termos. Então eles usaram esse nome porque ela é uma doença ainda com coisas que a gente não conhece muito bem e que pode trazer sintomas e problemas de saúde em diferentes partes do corpo, em diferentes gatos, né? Então não é uma doença que tem uma apresentação sempre igual para todos os gatos. Então todos os gatos com Pandora vão ter exatamente esses sinais, esses sintomas, esses problemas. Não, eles podem ter diferentes problemas em diferentes órgãos ou partes do corpo, né? Eu acredito que em breve a gente vai mudar até esse nome para um nome mais psiquiátrico, assim, que envolva mais uma questão psicológica, dando a entender mais claramente que é um transtorno psiquiátrico. Porque como a síndrome de Pandora, ela envolve um dos principais sintomas, então na verdade um sintoma que tem que ser comum a todos os gatos é a cistite. Então, um dos males, né, uma das doenças que a Pandora causa é a cistite. Cistite recorrente ou duradoura, ou seja, um gato que tem cistite uma vez e mais vezes, ou tem uma cistite que não melhora, não melhora, não melhora. Cistite, para quem não sabe, é a inflamação da bexiga, né? Então, aquele gato que tem bexiga inflamada várias vezes, ou isso dura mais tempo do que seria uma cistite passageira, né? Como que a gente sabe que um gato tem cistite? Ele vai ter alguns sintomas urinários. Então, o gato com cistite começa a urinar menos ou urinar mais frequentemente. Ele pode ter dor ou incômodo na hora de urinar, ou pode até começar a gotejar algumas gotinhas de sangue na urina. Normalmente é um sintoma bem percebido pelas pessoas. Aí corre o gato pro veterinário, ele tá lá com cistite. E aí, para ele ter a doença síndrome de Pandora, não adianta ele ter só cistite. Então, um gato pode ter cistite por várias outras causas também, na verdade, tá? Mas se um gato tiver cistite somado a sinais de ansiedade e alguma outra doença, algum outro problema em outra parte do corpo, a gente considera esse paciente com síndrome de Pandora, e ele pode ter mais de uma doença. Então, quer ver um quadro bem comum que eu já atendi várias vezes? Um gato com cistite recorrente, sinais de ansiedade, quando veio para eu avaliar, diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, essa era a segunda doença que ele tinha. Outro quadro comum, cistites recorrentes e alopecia psicogênica, aquele quadro de se arrancar pelo, né, ou de se lamber até tirar os pelos. Outros quadros que já vi, cistite e comer elástico, comer plástico, que é o transtorno de pica. E eles podem ter outros transtornos não psiquiátricos envolvidos. Então o gato pode ter cistite recorrente, ter problema no coração, ou cistite recorrente, problemas de pele. Isso é muito comum, sabe? Acne felina, alguns problemas autoimunes na pele, alergia na pele e cistite recorrente. Se esse gato, ao ser avaliado, também mostrar sinais de ansiedade, ele pode ter um quadro de síndrome de Pandora. Bem como qualquer outras alterações. Então eles podem ter cistite e algum problema endócrino, uma diabetes, um hipertiroidismo ou outros problemas endócrinos,
né? Síndrome de Pandora e outros problemas cardíacos, acho que já falei cardíacos, né? Enfim, é uma doença complexa, o diagnóstico tem que ser médico, né? Eu tô passando essas orientações aqui para vocês conhecerem essa doença, para vocês saberem que ela existe, para vocês ficarem atentos aos seus gatos dentro de casa. Às vezes, gente, um sinal bem sutil de que o gato tá com cistite, ou seja, com uma inflamaçãozinha na bexiga, é ele começar a fazer xixi fora da caixinha de areia. E às vezes o tutor acha que ele tá rebelde ou com um problema comportamental somente e talvez ele esteja até com cistite. E a cistite da Pandora é uma cistite que dói bastante. Então o gato vai sofrer de dor se a gente não tratar. Então tem que tratar essa cistite e tem que tratar esse problema de ansiedade. O que causa essa cistite? Olha que interessante. Por que a Pandora não é uma cistite simples? Porque o gato pode ter cistite porque teve uma infecção, né, bacteriana, porque teve um problema renal ou qualquer outras causas. Mas na síndrome de Pandora, o que causa a cistite é a ansiedade. Por isso que ela é um transtorno psiquiátrico. Nossa, mas como, Larissa? O que tem a ver? Quando um gato tem ansiedade, isso altera coisas dentro do cérebro, né? Na verdade, se não tivesse nada alterado no cérebro, não teria ansiedade. Então, o cérebro desse gato, com ansiedade, começa a liberar substâncias lá do cérebro que vão cair na circulação e vão chegar lá na bexiga. Então, o gato com ansiedade tem alterado seus neurotransmissores, serotonina, dopamina, ele tem alterado seus níveis de adrenalina, de cortisol. E isso por si só já gera uma bagunça no organismo. E aí tem especialmente uma outra substância que é o óxido nítrico, que vai ser aumentado no organismo por causa de transtornos noradrenérgicos, que é o transtorno da quantidade de noradrenalina e adrenalina no organismo. E essas substâncias vão chegar lá na bexiga e favorecer vários probleminhas na bexiga que levam essa bexiga a ficar inflamada. Então olha que interessante, gente, olha como o organismo é uma coisa muito maravilhosa, né? Muito complexa. Então, um gato com ansiedade vai ter o seu cérebro liberando substâncias que vão alterar várias outras substâncias no corpo. Algumas dessas podem chegar lá na bexiga. Isso muda a parede da bexiga. E essa parede da bexiga inflama. E é por isso que esses gatos normalmente têm uma inflamação na bexiga e não tem bactéria. Então os veterinários chamam isso de uma cistite asséptica, né? A de sem, séptico de micro-organismos, né? Então não tem nenhum micro-organismo envolvido, ou seja, não tem infecção bacteriana. E é por isso que eles não precisam, nesses casos, tomar antibiótico, por exemplo, para tratar essa cistite. Porque se não tem bactéria, não tem por que tomar antibiótico, né? A gente tem que desinflamar essa bexiga e tratar aqui, ó. Porque não adianta nada ficar tomando remédio para desinflamar a bexiga se o que está causando a bexiga inflamada está aqui. E é por isso, gente, que eu já atendi muitos e muitos gatos com síndrome de Pandora que já vinham do médico tomando remédio anti-inflamatório e tratando a cistite muitas e muitas vezes. E a cistite volta. A cistite melhora e a cistite volta depois. Essa também é uma característica da síndrome de Pandora, que muitas vezes leva a gente a demorar para tratar a causa certa. Qual a característica? A cistite da síndrome de Pandora tende a ser passageira e autolimitante. O que isso significa? Muitas vezes o gato faz a cistite e mesmo que ele não tome remédio nenhum, a cistite melhora. Olha que louco isso. E aí às vezes coincide, ele vai lá no médico, toma um remédio, a cistite melhorou. O remédio às vezes até ajudou a melhorar mais rápido e claro, ele principalmente não sente dor nesse processo, né? E aí melhora, a gente pensa, nossa, resolveu o problema. Passa um mês ou dois, volta a cistite de novo. Aí toma o remédio, melhora o problema. Passa um mês ou dois, volta a cistite de novo. E aí muitas vezes leva, até o veterinário suspeitar, acho que tem mais aí, vamos encaminhar esse gatinho para um psiquiatra para tratar essa ansiedade, né? Então fiquem atentos, se você tem um gato que já teve cistite uma vez e ele tá tendo cistite de novo, ele começa a ter cistite várias vezes, ou a cistite dele vai no médico, toma remédio, não melhora, troca o remédio, não melhora, troca o remédio, não melhora, pode ser que ele tenha síndrome de Pandora. Então talvez uma boa estratégia seja levar esse gato para uma avaliação comportamental, né?
Então, gente, em resumo, claro que é uma doença super complexa, é difícil para mim resumir aqui em poucos minutos, mas eu tentei ao máximo trazendo uma linguagem o mais acessível para todos vocês, né? Uma doença que é muito complexa, com questões neurofisiológicas bem complexas, né? Todos esses mecanismos de substâncias que vão chegar lá na bexiga tem toda aí uma profundidade a mais, mas de maneira geral eu quis tentar traduzir isso para vocês. Então, o que está causando a Pandora é um problema, na verdade, no cérebro, é um problema emocional, né? Então, o gatilho para toda doença é emocional. Se a gente ficar tratando só a bexiga, não vai resolver, ou só as outras doenças, a gente tem que tratar tudo junto, tem que tratar a bexiga, tem que tratar, enfim, o coração, qualquer outra doença que o gato tem, a pele, mas também a gente tem que tratar o emocional, porque é isso que vai resolver de fato o problema. Então, gente, essa é a síndrome de Pandora. Procurem, né? Se você ficou curioso, estudem um pouco mais. Tem bastante coisa escrita online, tem muito artigo já também sobre isso. Nos livros de medicina felina já tem também. Infelizmente, ainda às vezes está lá no capítulo sobre doenças do sistema urinário, sendo que é uma doença psiquiátrica, mas essa é a síndrome de Pandora, então, uma doença ainda muito pouco conhecida, mas cada vez mais comum nos nossos gatos domésticos, né? A causa da síndrome de Pandora é a ansiedade. A ansiedade é algo multifatorial, então tem um monte de coisa que pode causar ansiedade. Se você tem dúvidas sobre ansiedade também, já tenho vários vídeos que eu gravei e postei aqui no meu canal sobre ansiedade, sinais de ansiedade, causas de ansiedade, como controlar a ansiedade, né? Mas a síndrome de Pandora, então, é essa doença complexa aí que pode ter vários sintomas, né? Mas tudo começa com um cérebro ansioso, tá bom, gente? Obrigada quem assistiu até o final, espero de coração que tenha ficado claro. Se ficou ainda muito complexo, muito profundo, se não deu para entender direito, comenta aqui embaixo para eu saber, né? E eu posso tentar talvez falar num próximo momento de uma forma mais clara, mais didática, para que vocês entendam um pouquinho melhor o que é essa doença, tá bom? Um beijo grande e amem muito seus gatos!